orar a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo nesse momento, Pai. Eu te peço, junto com a tua igreja, que o Senhor faça da vida dele um instrumento nas tuas mãos para falar conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. É bom estar com os irmãos, é um prazer. Eu quero ser rápido, agradecer ao pastor pela recepção, pela liberdade, pastor. Deus abençoe a sua vida. Quero estender meu cumprimento aos irmãos obreiros, em especial ao evangelista irmão Muriel, que fez o convite, que arriscou, né, Muriel? Mas é um prazer estar aqui com os irmãos, e o meu desejo único e sincero é que o Senhor use a minha vida para abençoar a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, se você tem sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler os versículos 16 e 17. Provável que a gente nem precisaria abrir a Bíblia. Provável que a gente sabe de cor, né? Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Você encontrou? Amém, irmãos? Amém. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Sente-se, irmão. Por favor, vamos aí nos próximos minutos falar aos irmãos. Paulo estava na Grécia quando ditou essas palavras aqui, e um homem chamado Tércio escreveu a carta, a Epístola aos Romanos. E Paulo começa o texto elogiando os irmãos em Roma, falando sobre a notável fé dos irmãos romanos que se espalhava pelo mundo. Paulo fala sobre a sua menção constante em oração dos irmãos romanos. E Paulo diz que estava disposto. Quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho em Roma. Quanto a mim, eu estou disposto e pronto para pregar também em Roma, a capital do Império. E aí ele fala e escreve no versículo que nós lemos: porque eu não me envergonho do Evangelho. E é importante que a gente pense como Paulo e como os irmãos romanos, como a igreja da época, para entender a razão pela qual Paulo diz que ir a Roma não é causa de vergonha do Evangelho, porque afinal de contas Roma era a capital do Império, com aproximadamente 4 milhões de habitantes, era o centro do mundo, e o apóstolo Paulo está falando em ir a essa cidade, a essa metrópole. Quem sabe, para a gente entender melhor o contexto que Paulo estava enfrentando, era como se nós comparássemos Roma hoje a Tóquio, a Pequim, a Nova York, a São Paulo, grandes metrópoles. Roma era a cidade caracterizada pelo politeísmo, templos de deuses para todo gosto. O imperador era tido como Deus, e reconhecendo o imperador como Deus, cada um poderia fazer o que quisesse. Escolha o Deus que é melhor para você, escolha o caminho que é melhor para você. Há templos disponíveis aí para o seu gosto, para a sua escolha. Era essa cidade que Paulo estava disposto a ir pregar o Evangelho. Uma cidade onde a subjetividade havia tomado conta, onde o paganismo dominava, a verdade não era mais a verdade, o erro não era mais erro, a subjetividade era o que dominava o coração dos romanos na época. Não me diga que eu estou errado, que eu também não te digo que você está errado. Todos nós estamos no caminho, e todos os caminhos levam a Deus. Era essa Roma que o apóstolo Paulo ia pregar, e a mensagem do apóstolo Paulo, irmãos, era o Evangelho que falava de um único Deus. Era uma palavra que falava de uma única mensagem
O apóstolo Paulo pregava um único caminho, uma única verdade. Imagina um homem como o apóstolo Paulo, com a fama de ser perseguido, de apanhar, de ser preso. Imagina o físico do apóstolo Paulo desgastado pela causa do evangelho. E aí chega esse homem nessa metrópole, no meio dessa cidade moderna, essa cidade relativista. E aí o apóstolo começa a pregar de um homem, de um judeu chamado Jesus, filho de carpinteiro, que disse que era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e que um dia ele morreu, e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e aquele que cresce no seu nome seria salvo. Isso era escândalo para a época, isso era pedra de tropeço para a época, mas o apóstolo Paulo sabia a mensagem que ele carregava, ele experimentou pessoalmente a mensagem do poder do evangelho. É por isso que ele usou a expressão poder do evangelho, a expressão grega dínamos, dinamite, a bomba do evangelho, porque ele sabia que quando o ser humano está no caminho de Damasco e ele se encontra com o Senhor do evangelho, a sua vida é transformada. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas há um detalhe que a gente precisa estar atento. O apóstolo Paulo diz que por que é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? O que é que faz o evangelho ser diferente das outras palestras? O que é que faz da mensagem do evangelho diferente da filosofia? O que é que Paulo vai chegar pregando em Roma, que vai ser tão poderoso, que vai ser tão extraordinário, diferente da mensagem dos gregos, diferente da política dos romanos? O apóstolo está falando de algo eterno, de algo espiritual. Ele está falando que a mensagem do evangelho tem um conteúdo, tem uma essência que salva a alma do homem. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de céu e de inferno, nós estamos falando do destino da alma do homem. E o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder para salvar. Mas por que é que o evangelho é poder para salvar? O que é que legitima a mensagem do evangelho e que capacita esse discurso, que não é baseado em sabedoria humana, não é baseado em sabedoria de alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, de alguém que era judeu instruído na Torá? Não, nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Era a mensagem do apóstolo. Ele explica no versículo 17: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus. O que difere a pregação que eu carrego, o que difere a pregação e a mensagem que nós carregamos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa liturgia, não é a nossa história de Assembleia de Deus, não são os nossos ternos, não é a nossa teologia. A diferença que faz da nossa vida lá fora é se o nosso conteúdo fala da justiça de Deus ou não. As estratégias não serão bastante, o dinheiro não será suficiente, os projetos não serão bastante, a obra missionária não prosperará. Nós até faremos obras sociais, nós até alcançaremos pobres, nós até alcançaremos necessitados, mas a alma do homem, o destino do inferno, só o conteúdo é capaz de mudar. É a justiça revelada no evangelho. É por essa razão que existem muitas portas que se fecham, muitos ministérios que se frustram, muitas igrejas que estão em derrocada, muitas pessoas perdidas nos seus devaneios, porque pregam tudo, são extremamente hábeis na teologia, sabem falar muito bem de dinheiro, têm uma estrutura e recursos extraordinários, mas a mensagem não revela mais a justiça de Deus, e aí não é mais evangelho, e aí não tem mais poder para salvar. Mas a igreja de Jesus, os servos de Jesus, as testemunhas de Jesus, elas carregam uma mensagem simples. Não precisa saber ler, não precisa saber falar, basta anunciar a justiça revelada no evangelho, e aqueles que ouvem podem ser salvos. É só por essa razão que quando nós falamos
A palavra alcança onde a minha voz não pode chegar, onde o meu argumento não pode alcançar. É por essa razão que o apóstolo pisa em Roma, e a política de Roma não pode barrar o Evangelho. A filosofia grega não pode barrar o Evangelho, porque o Evangelho não fala de coisas de homem, o Evangelho não fala de coisas da terra, o Evangelho fala da justiça de Deus revelada. Mas que justiça é essa revelada no Evangelho? Se eu fizesse essa pergunta retórica aos irmãos, qual é a justiça revelada no Evangelho, que dá ao Evangelho essa legitimidade para salvar o homem? Porque, irmãos, mais uma vez me permita frisar, nós estamos falando de algo que é divisor de águas. A vida de um homem é dividida entre antes do Evangelho e depois do Evangelho. Nós estamos falando de um conteúdo que salva a alma do homem. Nós estamos falando de uma mensagem que não promete dinheiro, que não promete status, que não promete a liberdade de não ter enfermidades, a blindagem que estão mentindo por aí, estão falando em nome de Deus, estão vendendo a palavra, estão extorquindo as pessoas. Mas a mensagem do Evangelho é algo que alcança a alma do homem. A mensagem do Evangelho é algo que faz com que você, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saúde, mesmo sem nome, você pode olhar para o céu e viver como peregrino e como forasteiro, porque a sua alma foi alcançada. Que justiça é essa de Deus que é revelada no Evangelho e faz desse Evangelho o poder, o dínamo, a dinamite de Deus para invadir corações como invadiu. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos aqui hoje, porque um dia esse poder foi manifestado no seu coração. Não é porque você escolheu, não é porque você merece. Esqueça o seu dinheiro, esqueça a sua credencial, esqueça os seus anos de Assembleia de Deus. Você só está aqui pela graça, você só está aqui porque o Evangelho explodiu no seu coração, o seu pecado foi enxergado, a sua necessidade foi enxergada e Deus salvou a sua alma. Que justiça é essa revelada no Evangelho? Um bom lugar para nós começarmos seria a santidade de Deus. Um bom lugar, ou um lugar ideal para se entender essa justiça revelada é a santidade de Deus. Naum profetizou que Deus não inocenta o culpado. Ezequiel profetizou: a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo ensinou que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. O escritor aos Hebreus disse: nada está encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. Nós estamos falando de um Deus que é santo, mas parece, me permita ser sincero, me permita ser honesto essa noite. Os meus amados irmãos obreiros disseram para mim: deixa Deus te usar. E eu não posso me calar esta noite, eu não posso voltar para casa sem dizer a verdade. Nós entramos num mundo, numa era onde uma reunião como essa é repleta de irreverência, falta de temor. Deus parece que não habita mais. Parece que cantar aquele louvor: Deus está aqui, aleluia, parece que a gente se sente acuado. É porque a irreverência está tomando conta dos corações. As pessoas estão como antigamente: os seus lábios me louvam, mas o seu coração está distante de mim. Mas o nosso Deus é santo. Quem sabe se a santidade de Deus estivesse mais evidente diante dos meus olhos, eu não ousaria pregar neste culto em pecado. Quem sabe nós não ousaríamos tocar instrumentos em pecado. Quem sabe nós não ousaríamos falar no nome de Deus em pecado. Mas o que falta é reconhecer Deus como santo, santo, santo e santo. Aí Isaías está vendo
o céu se abre e ele vê o trono e o que está sentado no trono, e os serafins voam ao seu redor com 6 asas, 2 asas cobrem o rosto, 2 asas cobrem os pés, e com 2 asas eles voam e dizem: Santo, 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 Santo. Esse é o Deus desta igreja aqui esta noite. Esse é o Senhor desta reunião aqui esta noite. É o mesmo Jesus que apareceu para João na ilha de Patmos, e quando João olha para ele, ele cai como morto. É o mesmo Deus que apareceu no monte para Moisés, e quando Moisés vê a sua glória, ele cai como morto. Mas hoje não. As pessoas chegam cheias de presunção, as pessoas chegam cheias de orgulho, cheias de egoísmo, não reconhecem seu pecado, ousam blasfemar a presença de Deus, a palavra de Deus, mascam chiclete, passam tempo no celular, esquecem que Deus está aqui e que haverá um dia de acerto de contas. Ele é santo. Um bom lugar para começar é a sua santidade. E é importante a santidade, sabe por quê? Porque quanto mais você se aproxima da sua luz, mais você percebe a sua falha. Quanto mais próximo da luz você está, mais claras se tornam as suas falhas. Irmãos, a gente julga porque está longe da sua luz. Porque quanto mais você se aproximar da luz daquele que habita na luz inacessível, aquele que não há sombra de variação, quando você se aproxima dele, você enxerga o seu pecado. Aquilo que não era pecado há 5 anos atrás, o Espírito já começa a te quebrantar. Não é porque você melhorou, não é porque você começa a ficar melhor e maior, é porque você está mais perto dele, é porque a luz está mais intensa. Já percebeu? Aquele quarto na penumbra, aquele quarto quando está meia luz, é fácil para as irmãs enganar que limparam a casa, né? Brincadeira com as irmãs. Aquele quarto na meia luz, não aparece a sujeira, parece que está tudo limpinho. Mas aí acende uma lâmpada e aparece um paranho, e aí acende outra lâmpada e aparece outro paranho, e aí quanto mais acende a luz, começa a aparecer as falhas na massa fina, começa a aparecer os defeitos do pedreiro, começa a aparecer os defeitos no acabamento do gesso. É porque quanto mais luz, mais claridade. O que falta para mim e para a tua vida não é apontar dedo, não é dinheiro, não é prosperidade. O que nos falta é se aproximar da luz de Deus. Meu irmão, se não enxergar Deus na sua santidade, nós continuaremos assim, achando que somos alguma coisa, achando que merecemos alguma coisa. Mas a justiça do Evangelho que é revelada, ela mostra um Deus santo, um ser humano pecador, carente, miserável. Ah, Renan, tu estás aqui para dizer que os meus anos de crente podem não significar nada? Estou. Eu estou aqui para dizer que o seu dízimo pode não significar nada. Eu estou aqui para dizer que o meu terno pode não significar nada. Eu estou aqui para dizer que a menos que você reconheça que é pecador, que é miserável, e entre pela porta da humilhação, você não é salvo esta noite. Mas eu tenho boas novas no Evangelho. Eu serei missionário aqui essa noite. E por favor, coloque de lado o seu tempo de crente. Por favor, se desarme da sua teologia. Por favor, tira essa peneira da frente do sol. Por favor, arranque essa máscara essa noite. Reconheça o seu estado deplorável de pecado essa noite. Reconheça o seu estado de mornidão essa noite. Porque existe solução para o pecado, existe solução para o inferno, e a solução está no Evangelho. A solução está na justiça revelada. É por isso que quanto mais nós reconhecemos essa verdade, Deus no seu trono santo, eu lá embaixo necessitado, merecendo o inferno,
Eu queria que você pegasse todas as suas obras hoje. Eu queria que você pegasse as suas melhores obras e jogasse fora essa noite. Eu queria que você entendesse que aqueles que estão a par do Evangelho, aqueles que não estão em Cristo, não são nada. Não importa o que você faça, não importa o que você diga, só existe uma solução para a sua alma: é estar na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando nós entendemos isso, a gente lê Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre isso. Aqui a justiça revelada no Evangelho. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque sem Jesus, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, nós éramos estranhos, existia uma parede que separava-nos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos acesso a Deus. Mas a partir do momento que essa justiça foi revelada na cruz do Calvário, sabe o que é, irmãos? É a justiça revelada. Começa a imaginar comigo agora Jesus no alto do Gólgota, naquele centro onde todos que entravam por Jerusalém enxergavam aquela montanha, e todos que saíam enxergavam aquela montanha, e sobre a cruz de Jesus havia uma placa escrita em letras hebraicas, gregas e romanas: Rei dos Judeus. Sabe o que está acontecendo ali? Deus está mostrando para estrelas, para o sol, para a lua, para demônios, para anjos, para seres humanos, para a natureza. O pecado da humanidade não foi varrido para debaixo do tapete. Eu trato o pecado do homem agora na cruz do Calvário. O nosso Deus não é Deus de varrer a sujeira para debaixo do tapete. O nosso Deus não absolve culpados, mas o nosso castigo, a nossa condenação foi cobrada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos chegar em pé? Glória a Deus. Oh, bendito Deus. Glória a Deus. Aleluia. Renan, isso é para se pregar no culto evangelístico, domingo, no culto evangelístico. Aqui todo mundo já sabe, não sabe. Eu orava o meu irmão, eu ouvi o meu irmão orar aqui, me perdoa. Eu ouvi o Senhor orar aqui no começo do culto e ele dizia: Senhor, há pessoas que estão há tanto tempo na tua casa e ouvem, ainda são as mesmas. Eu não estou aqui em vão, acredite, eu não estou aqui em vão. Os irmãos têm pregadores para falar com muita autoridade, e eu estou aqui porque existe um propósito que é maior do que tudo essa noite. Depois de 10, 15 anos de igreja, eu fui enxergar a salvação, e eu acredito que existem pessoas aqui essa noite escondidas atrás de tradições, de costumes, de igreja, de placa de igreja, de denominação. Mas Deus é bom, Deus o tempo todo é bom. Ele te trouxe aqui porque quer te salvar. Se Ele não voltar amanhã, eu posso encontrá-lo amanhã. Se Ele demorar para voltar, você pode não demorar para encontrá-lo na eternidade, mas o seu pecado tem solução aqui essa noite. Não é noite de pular e de revirar cadeiras, é noite de confessar pecados, é noite de arrependimento, é noite de reconciliação, é noite de se quebrar na presença de Deus. Deus, eu te entrego os meus anos de crente, pega o meu status, pega a minha credencial, pega as minhas habilidades, pega os meus anos de crente, o meu entendimento da Bíblia, pega o meu pecado, pega a minha ferida, pega os meus maus hábitos, pega o meu pecado de estimação e sara a minha alma. Você já demorou para vir à frente essa noite.
favor, não perca a oportunidade. Quem sabe tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite, quer renovar seus votos essa noite, quer renunciar-se essa noite. Vergonha, vergonha. Deus te deu vida para estar aqui essa noite. Deus te deu ar nos pulmões para estar ainda aqui essa noite. O coração ainda bate no peito essa noite. É porque Ele quer te curar essa noite.